Jornal da Manhã. Entrevista. 8h36. 2 convidados em nossos estúdios na manhã desta terça-feira, não é isso, Francisco? Pegue um, leve 2. Gente, nós estamos recebendo hoje, para a nossa alegria, né, o Leodir Francisco Ribeiro, que é professor e empresário, e agora é o diretor executivo da Agência Metropolitana de Sorocaba. O diretor adjunto também conosco foi meu estagiário. Olha como eu tô ficando velho, hein, ô Rosana, da Secretaria de Esportes. Eu tinha 29 anos, agora eu vou fazer 54 esse ano. Então, o nosso querido Otávio Neiva Cristófano, o China, diretor adjunto da Agência Metropolitana de Sorocaba. Bom, o nosso diretor executivo, o Leodir, é de São Roque. Quem não foi naquela rota do vinho maravilhosa, quem não gosta de São Roque, tem esse clima europeu da nossa querida São Roque. Prazer ter aqui, Leodir. Prazer é meu, bom dia aqui, bom dia Luciano, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Grande prazer participar com vocês aqui. Eu que estou chegando aqui para Sorocaba, né? Ainda bem que tem o China junto comigo e está, né, mostrando todos os caminhos aqui de Sorocaba, né? Da região metropolitana de Sorocaba, que eu conhecia mais pro lado de São Roque, Piedade, né? Viu naquele lado aqui, né? De São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul. Mas estou conhecendo o outro lado. É um prazer estar com vocês aqui. Muito bem. Como é que a gente pode imaginar, né? Quer dizer, olha, a Cida Muniz está falando aqui para mim. Eu já sei, Cida. O nosso Leodir é uma das pessoas ligadas assim ao PSD, ao nosso Gilberto Kassab, que é na verdade um gênio, um articulista, né? E o partido está dentro da administração, como o PL também na figura do China, né? Que tem uma ligação muito forte com o nosso secretário, deputado federal e sorocabano, secretário de Segurança Pública, nosso Guilherme Derrite. Obviamente se faz política com políticos, com articulação política de várias frentes, né? De vários entendimentos. Até porque a região metropolitana durante muito tempo no PSDB viveu a indicação da deputada Maria Lúcia Amer, do deputado Vitor Lippe. Então a política vai mudando e obviamente você vai oxigenando com novas figuras, disputando aqui um trabalho importante que a gente espera que aconteça na região metropolitana. Eu queria que o Leodir, que é o diretor executivo, me explicasse a sede da região metropolitana, a Agência Metropolitana de Sorocaba, ela está vinculada a que pasta em São Paulo? A que secretaria ou a todas ou uma em especial? Ela, em especial, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. O que houve? Houve uma readequação das secretarias, agora com o governo do Tarcísio, e a Secretaria de Desenvolvimento Regional passou a se chamar Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que juntou com a Habitação, o secretário Marcelo Branco. Anteriormente, as agências eram vinculadas à Casa Civil. As agências eram ligadas direto à Casa Civil e agora passaram Antigamente era o Airplan, né? Tinha um escritório de planejamento lá atrás, né? Antes da divisão de regiões metropolitanas, né? Justamente. E agora vinculada a essa secretaria. A proposta dessa secretaria, quando o Marcelo comentou, inclusive, dessa junção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Habitação. Talvez até mais desenvolvimento urbano do que não só habitação, isso, né? Ela amplia justamente esse olhar, né? Ampliar e olhar a habitação não somente com construir casas, né? Perfeito. Eu acho que a habitação vai muito além disso aí. Vamos pensar num projeto habitacional, nós vamos que pensar em tudo o que envolve esse projeto, o entorno, né? O desenvolvimento para aquela região. Então, quando nós falamos de agência, nós estamos pensando no desenvolvimento, nós estamos pensando em projetos para essa região metropolitana como um todo, né? O projeto das regiões metropolitanas vem junto a um projeto de desenvolvimento da macro metrópole, que é São Paulo, né? Então, por isso dessas regiões no entorno. E eu vejo com muito positivo, com muito bons olhos a ideia dos projetos de regiões metropolitanas, porque se pensa nos problemas, se pensa nas questões que estão acontecendo nessa região e se busca soluções a nível regionais, né? Nós temos um problema sério na nossa região, que é a questão hídrica, né? Que quando falta água, depois quando chove alaga, né? Então temos que pensar, mas é um problema que tem que ser pensado a nível regional, né?
Então, acho que essa ideia da região metropolitana, da agência metropolitana, no caso nosso aqui de Sorocaba, e essa ideia de que se discutam, se resolvam esses problemas aqui na região metropolitana, tendo o apoio, o respaldo, né, tendo por trás quase que uma regional da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, mas também de todas as outras secretarias. Né? Ela se comunica e conversa, quer dizer, através dela com as outras secretarias. Muito bem, eu queria perguntar para o nosso diretor adjunto, o Otávio Neiva Cristófano, China, você e o professor Leodir, qual é o planejamento? É fazer uma visita a todos os prefeitos? Obviamente que vocês têm no Rodrigo Manga hoje, que é o diretor do Conselho da Região Metropolitana, né? Aí existem encontros, existe todo um suporte a este órgão também através desta autarquia, que é a Agência Metropolitana. Qual é a estratégia que você e o Leodir vão atuar proximamente? Agendas individuais com todos os prefeitos, né? Nós temos aqui são 27 municípios da região metropolitana de Sorocaba. Temos uma sub-região 1, 2 e 3, que depois eu vou destacar aqui os nomes de cada qual. Como é que está esse diálogo? Como é que começa esse trabalho de vocês, nesse diálogo aí com os prefeitos? Bom dia, Kiko. Bom dia. Parceiro de longa data. Vamos falar que é muito longo, nós vamos envelhecer, né, China? Bom, 1999, né? É isso aí. É isso aí. Bom dia, Rosana, Alana, Leodir, nosso diretor adjunto, Amanda Vieira, nossa jornalista, da assessoria de imprensa da AGEM. É um prazer estar aqui, né? Essas 27 cidades da região metropolitana, está ocorrendo vários eventos, entrega da habitação, entrega de saneamento básico em todas as regiões. Então a gente está articulando com o prefeito, com os prefeitos da região. Então, mas nós estamos fazendo uma agenda para visitar ou ser visitados. Inclusive já teve algumas visitas também, né? Logo quando o Leodir chegou. Então, é esse o planejamento da agência metropolitana, para a gente estar articulando e juntamente com o Manga. Os prefeitos que estão tendo contato com vocês, o que eles têm reivindicado, Leodir? O que vocês têm sentido mais que é um anseio dos prefeitos? Ou muda dependendo do tamanho da cidade, cidades menores que têm um orçamento de fonte 1 mais baixo, precisam de obra, precisam de recursos estaduais e federais, no caso de vocês, o apoio no estadual, porque o orçamento é pequeno, então ele precisa desse investimento que não é fonte originária da arrecadação local, do IPTU, de IPVA, transmissão de intervivos, essas coisas que realmente trazem a fonte 1 dos municípios. Como é que tem sido essa procura? O que mais tem pedido os prefeitos da nossa região? Olha, varia muito, Kiko. Acho que um dos principais assuntos que estão chegando para nós e que também é um dos principais projetos nossos aqui, né, que é uma parceria. Isso reflete bem essa ideia das parcerias, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com a Secretaria de Segurança. Então, é justamente nessa área da segurança uma das principais reivindicações. Talvez porque já foi ventilado, né, que nós teremos esse projeto, que é o projeto da Muralha Paulista. Que foi um projeto muito bem sucedido, muito bem sucedido em São José dos Campos, né? Sim. E terra do vice-governador Felício, né? Felício foi 2 vezes prefeito lá em São José dos Campos, tem esse projeto funcionando muitíssimo bem lá em São José, e agora existe uma proposta, uma política de governo para ampliar isso aí a nível do estado de São Paulo. Então, talvez por ter ventilado esse projeto da Muralha Paulista... Aliás, secretário Derrite na sexta-feira comentou sobre ele aqui. Justamente, então assim, como já foi ventilado, muitos dos pedidos têm chegado. Semana passada recebemos vereadores lá de São Roque vindo reivindicar esse projeto lá para a cidade, e tem chegado bastante essa demanda. A região é muito... O que eu penso? Tem municípios que têm vocações diferentes, né? Isso, justamente. São Roque, por exemplo, você é empresário do setor de vinícola, né? Ele tem uma vocação de repente diferente de Sorocaba, ou tem um Sorocaba turismo de negócios. A gente tem Itu com outro tipo de turismo que pode ser que se aproxime a São Roque, isso. Enfim, né? Então, eu acho que essa diversidade da região que é muito importante. Eu acho que nos potencializa a pensarmos também em projetos a nível regional. Boituva com paraquedismo e afins. Então,
E já pegando esse gancho, o que você me permite, eu acho que assim, por exemplo, o turismo é uma das pautas que nós precisamos pensar em projetos. Porque o turismo, se pensar somente uma cidade, ela não consegue viver. A pequena, né? Pequena. Sorocaba agora vai ter o parque aquático, isso muda o perfil ali do lado de São Roque, né? Do lado aqui. Então nós temos que pensar a nível regional. Por quê? Porque pessoas que se deslocam para uma região, de uma região até outra, atrás de lazer, de descanso, ela geralmente tira alguns dias para ficar. Turismo gastronômico, de negócios. Então, de repente, a pessoa vem para o negócio em Sorocaba, mas dá um pulinho no parque aquático, ou dá um pulinho numa outra cidade. Ou vai na Rota do Vinho, ou lá vai comer muito bem, comprar vinho do Leodir. Ou vai para outro. Então, nós temos que pensar a nível regional já. Quando se fala de turismo, há necessidade de ser pensado a nível regional. E outras áreas também, né? Nós estamos falando de uma área. Não tem fronteira, né? Você não tem uma porteira para entrar em Sorocaba, uma para Salto de Pirapora, outra para São Roque, não tem, né? Então, o que nós temos que pensar são projetos, por exemplo, de mobilidade. Daí entra esse trem entre cidades, que é um projeto, das prioridades nossas aqui. Então, pensamos, e não só para cá, né? E o que vai fazer depois? Como que vai se deslocar? Chega em Sorocaba, como vai se deslocar até Itapetininga, até Pilar do Sul, por exemplo, que seja aqui do lado. Então, eu acho que a possibilidade que a agência nos dá de pensarmos em projetos regionais valorizando cada vocação de cada cidade. Eu acho que tem muita coisa. A nossa região tem muito potencial aí. Eu gosto bastante de citar sempre a agricultura, né? Que o agronegócio que está Pega Piedade, nós temos um cinturão verde, Biúna, né? Que, aliás, Piedade, alimenta São Paulo, né? São Paulo, não só justamente, a região metropolitana, mas como também o CEAGESP de São Paulo. E nós pegarmos a nossa região metropolitana, ainda é o que mais gera emprego na região metropolitana, ainda é o setor de alimentos. Fantástico, né? Justamente. Um PIB fantástico. E um PIB, uma das grandes vantagens que eu penso assim, por exemplo, hoje a região administrativa de Sorocaba, que também tem muita confusão, região metropolitana e região administrativa. Distinta, né? Administrativa é menor, né? Não, administrativa é maior. É maior. 47 municípios e a nossa região metropolitana. A metropolitana é 27. Mas a região administrativa de Sorocaba hoje representa quase 5% do PIB do estado de São Paulo. É bastante. É bastante. Mas pode crescer, Mas né? pode crescer. Então, ele está numa fase de crescimento muito legal. Enquanto outras regiões já estão estabilizadas, a nossa região tem muito potencial. Muito potencial para crescer. Né? É aí que a agência entra? Aí que a agência entra, de pensar nos vários. Por exemplo, quando nós pegamos os dados lá do Desenvolve São Paulo, que é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a nossa região tem os vários potenciais, né? E as dificuldades, os pontos fracos da nossa região são muito pontuais, dificuldade logística, mas então nós precisamos pensar em projetos que venham para sanar essas dificuldades, sabe, falta de interação entre os municípios. Então, porque de repente eu estou indo buscar um produto noutra região que eu tenho do lado, justamente. Então, conhecer um pouco o que o outro parceiro tem, né? Justamente. Olha, para quem ligou agora, eu estou conversando com o Leodir Ribeiro, que é o diretor executivo da agência metropolitana, e com o nosso Otávio Cristófano China, que é o diretor adjunto. China, o que você tem como expectativa? Porque 4 anos, eles parece muito tempo, mas é muito rápido, né? O que você tem discutido com o Leodir? Que pode ser feito para a gente não perder tempo, para aproveitar de repente o que já existe, está aí, né? Poxa, eu compro um produto longe, mas eu já tenho esse produto, eu posso desenvolver um fornecedor na minha região administrativa. Vocês vão trabalhar com informação, começando a mostrar o que as cidades têm uma para as outras, porque de repente é tão vizinho e não percebe que pode de repente criar um ambiente, quem sabe até uma feira mostrando todos os potenciais de consumo a gente já teve FAPs aqui, de repente uma grande feira possa mostrar um stand de 27 municípios ou da região administrativa que vai para 47 para 47, de repente, para mostrar, as pessoas vão no parque tecnológico, para mostrar o que tem de diferente. Às vezes um prefeito senta do lado do outro, mas não sabe o que o outro tem para poder oferecer para a região. Exatamente, Kiko. Ele até pegou um exemplo de Piedade. Piedade tem aquela variedade de verduras, frutas, eles levam para o CEAGESP em São Paulo. São Paulo é o maior produtor consumidor do CEAGESP de Piedade. Tem o CEAGESP aqui. Inclusive temos uma reunião com a nova presidente, a Mara Mello. Essa semana, né, Leodir? Se não me engano, temos uma reunião com ela para ver essa possibilidade
né, de trazer também esses produtos para Sorocaba e desenvolver aqui na região. Ó, fica a ideia aqui que eu estou dando para vocês de fazer uma grande feira, trazer todos os municípios com tudo que ele tem, que ele produz, mostrar. A gente quer saber o que de repente o município do lado não tem e pode ter para oferecer, sei lá. Sim, justamente. Eu acho que são vários temas que nós temos que vamos trabalhar. Algumas coisas já estão acontecendo, né? Alguns projetos já estão caminhando. Eu acho que nós precisamos agora, com o Conselho, já temos as metas estabelecidas pelo Conselho também, Conselho de Desenvolvimento da região, da Agência Metropolitana. Nós precisamos sentar com o Conselho e elencar essas prioridades, né? Elencar tudo que nós temos e elencar as prioridades, para nós podermos acelerar o que já está acontecendo e trazer novos assuntos, novos temas que sejam, né? Temas relevantes para as 27 cidades, para a região metropolitana. Conta pra gente, você foi secretário de turismo 2 vezes da prefeitura de São Roque, então você é um homem ligado a essa área de turismo, tem vinícola. Como é que tudo aquilo cresceu? Parece que hoje a gente entra ali na estrada do vinho e tem uma quantidade de restaurantes, opções de vinícolas. Eu lembro na época que você tinha o Góis mais uma ou duas, não mais que isso. De repente, foram 10 anos, aquilo mudou, explodiu. E você vê ali final de semana, em especial no final de semana, mas durante toda a semana também, uma quantidade imensa, né? Tem cidade que não tem noção dessa vocação que ela poderia ter do turismo gastronômico, turismo de compras até, né? Vocês têm já agora São Roque tem o aeroporto Catarina com mais 200 aviões hangarados, né? O shopping Catarina dobrando de tamanho, tá dentro do município de São Roque, mas aqui na região, aí você pega São Roque, você pega Porto Feliz com um condomínio de classe A mais, né? Me esqueci o nome do condomínio agora de Porto Feliz, mas enfim, tem o Fazano ali dentro, tem realmente o público a mais, né, de consumo. De repente nós temos, né, como é que é essa área, como é que aconteceu isso em São Roque, ao longo, inclusive de 2 administrações, eu acho que você trabalhou com o Efaneu, né, foram nas 2 administrações do Efaneu, então você tem noção, o que foi feito para que São Roque, porque ninguém chega e faz tudo acontecer de uma hora para outra, é uma história que vem obviamente de vários prefeitos para chegar de repente onde está, né? Sim. Na verdade, Kiko, eu morei um tempo fora na Espanha, né? Tive um tempo fora do país e quando retornei, vim lecionar aqui em Sorocaba, né? Professor, estudei na FEFISO, depois voltei lá como professor aqui na FEFISO em Sorocaba, e daí o Efaneu me chamou, ele falou, olha, eu tô criando uma pasta que eu tô criando pensando em você. Se chama no caso de São Roque é a diretoria. O educador físico ele é profissional de lazer, né? De lazer, desse conversar com as pessoas, claro, né? Acho que tem muitas vantagens em ser profissional de educação física. E professor de educação física, ele é aquele que quando não tem nada, ele improvisa e faz acontecer. Com certeza. Essa capacidade, eu já tive profissionais que trabalharam comigo em empresa e são profissionais criativos, não se acomodam porque não tem de jeito de fazer, não, vai dar um jeito para fazer. Vai, com certeza. E a formação do profissional de educação física, nesse sentido, contribui muito para a gente sentar, colocar as coisas no papel e improvisar e conversar com pessoas, reunir pessoas, né? Liderar grupos de pessoas. Acho que isso é muito forte na formação. Queria mandar um abraço pro Maurício Massari, que é o diretor, formou comigo, hoje é o diretor, né? O doutor Maurício Massari, diretor da Faculdade de Educação Física de Sorocaba. Bueno, e quando retornei, então o Efaneu me chamou e falou, tem uma pasta que é a sua cara, turismo e desenvolvimento econômico. Então isso vinha já de um planejamento dele lá atrás, que a proposta dele falou, São Roque historicamente é turística, né? Sim. Então a histórica começou, fazia o seu vinho para vender para os patrícios, como era a história inicial, lá o vinho colonial, o vinho fortificado, depois com a Estrada de Ferro Sorocabana, quando 1875 se inaugura a Estrada de Ferro Sorocabana, São Roque entra de vez no meio do turismo, né? Por conta principalmente da capital e da Baixada, que tem muitos imigrantes, né? Descendentes de
de portugueses, espanhóis, italianos que vinham visitar São Roque. Então, São Roque entra de vez nesse... E o clima, né? Um clima diferente, o clima né? de serra, Parece da Europa. Justamente, o clima de serra, essas coisas. Aí o que acontece? Então, eu já tinha um planejamento em relação ao turismo. Que nós brincávamos quando saímos em 2012, mas faltou tão pouco para, né? Que era o pouco, era a atração de novos empreendimentos hoteleiros, que hoje está acontecendo hoje, né? Mas assim, então esse planejamento de aproveitar essa vocação de São Roque para o turismo. A gente planta, né, a árvore, mas não vai ter a sombra. Alguém vai ter aquela sombra à frente. Nós vamos ter a sombra hoje de alguém que plantou lá atrás, né? Justamente. Então, existia esse planejamento. O que nós fizemos foi organizar o setor. Então, organizar o setor, e quando nós falamos do roteiro do vinho, que hoje estou presidente também da associação lá do roteiro do vinho, hoje são 52 empresas, né? Que fazem parte da associação do roteiro do vinho, mas o roteiro do vinho esse ano completa 25 anos. Então também não é do dia para a noite, né? Tem que haver um planejamento. Tem que ter plantado atrás para poder ter a colheita lá à frente, né? Para chegar aqui na frente. Então, o que nós fizemos... isso que nós queremos que vocês façam aqui na da região metropolitana, que vocês plantem para que a gente possa ter frutos, nossos netos, né? Possam aí, filhos, Estamos aqui para isso, né, China? Isso aí. Então, o roteiro do vinho começou lá atrás, se organizando, criando um padrão, criando bastante curso, levando os empresários também para conhecerem novas áreas, novos empreendimentos e fomentando nesse sentido. Paralelo a isso aí, tem que ter o outro desenvolvimento das outras áreas, seja na área industrial, de logística, que está aqui na beira da Castelo. O caso do Catarina foi um caso diferente, porque tinha a proposta do shopping, né, do outlet, trabalhamos para isso, para que pudesse ter outlet, e de repente veio o projeto do aeroporto, que literalmente caiu no colo da JHSF, da empresa que está fazendo, e chegaram lá, precisamos fazer. Então foi feito a dona do condomínio aqui de Porto Feliz, citou, de Porto Feliz. Porto Feliz. Então aí começou foi um trabalho de prefeitura, enquanto eu estava lá também, do secretário, para nós viabilizarmos a instalação do aeroporto. Que os frutos estão saindo agora, né? Agora né? Que a arrecadação meio de São ambiente, Roque, né? Justamente. Então eu acho que assim, o que nós precisamos fazer em cada município é descobrir essa vocação no município. E é isso que vocês vão fazer nesse trabalho. É isso que nós planejamos, nós queremos fazer e juntarmos isso aí num grande projeto a nível regional. Legal. Então, olha, eu recebi o nosso querido Leodir Francisco Ribeiro, meu xará, né? Francisco, professor e empresário, que é o diretor da Agência Metropolitana de Sorocaba, e também o Otávio Neiva Cristóforo China, diretor adjunto da Agência Metropolitana de Sorocaba. China, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, que seja realmente um período de muito sucesso, porque se vocês acertarem, a gente vai poder ter uma colheita muito, muito grande daqui a alguns anos com trabalho e diálogo. E obrigado pela presença. Eu que agradeço, Kiko, agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Eu posso mandar um café? Pode, um café, um chá, o que você quiser. Quero abrir uma cafeteria. Primeiro para Thaís. Fez aniversário no domingo. Isso, foi aniversário exatamente, dela, dia 30. Parabéns, fez 30 anos, acho. Que 30, segundo minhas contas, Não, passou de 40 já. Meu pai, Napoleão, que tá mandando um grande abraço para você. Grande abraço, Napoleão. Aqui. Para minha esposa, obviamente, senão eu não chego em casa. Você tá fazendo o programa da Xuxa, né? E um todinho pro meu filho Leonardo. Opa, então são 3 cafés e um todinho. Isso aí. Obrigado, viu, Kiko? bem. Foi um prazer. Leodir, muito obrigado, viu, pela presença. Voltem sempre tiverem assunto, nos chame, que será um prazer trazê-los aqui. Nós que agradecemos, Kiko, a oportunidade e a Jovem Pan de nos receber aqui, e nós estamos abertos a também. Qualquer questão, vamos conversar junto, vamos trabalhar junto para o progresso da nossa região aí. Muito bem. Nós vamos agora chamar o Marcos Alves falando de trânsito dos pontos da cidade. É com você, Marcos. Bom dia novamente.